A história do sacrifício de Isaac é uma das narrativas mais perturbadoras e profundas das Escrituras. Ela começa com uma ordem divina que desafia toda a lógica humana. Deus pede a Abraão que sacrifique seu único filho, Isaque, como oferta queimada. Para um pai, não há pedido mais aterrorizante? Essa narrativa não é apenas um relato histórico, mas um teste de fé que ecoa através dos séculos, desafiando crentes a refletirem sobre os limites da obediência. Abraão havia esperado décadas pelo cumprimento da promessa de um herdeiro. Isaque não era apenas um filho, mas o elo crucial no plano divino de formar uma grande nação. Quando Deus ordena seu sacrifício, parece que tudo o que Abraão acreditava estava prestes a ser destruído. No entanto, essa história não é sobre um Deus cruel, mas sobre um Deus que prova o coração humano para revelar sua própria fidelidade. A jornada de Abraão até o Monte Moriá é uma metáfora poderosa da vida de fé. Muitas vezes, Deus nos leva a lugares onde nossa confiança é testada ao extremo. O que ele pede pode parecer incompreensível, mas sempre há um propósito maior. A obediência de Abraão não foi cega, mas fundamentada em uma relação profunda com aquele que já havia provado sua fidelidade inúmeras vezes. O sacrifício de Isaque também aponta para um tema central na Bíblia: a provisão divina. No momento mais crítico, Deus intervém e oferece um substituto. Esse evento prefigura o maior sacrifício da história: Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A história não termina em tragédia, mas em redenção, mostrando que Deus nunca exige algo sem prover um caminho. Para o leitor moderno, essa passagem pode ser difícil de digerir. Como um Deus amoroso poderia pedir tal coisa? A resposta está no coração da narrativa. Deus não deseja a morte, mas a rendição. Ele não queria Isaque morto, mas queria que Abraão estivesse disposto a entregar tudo. Essa é a essência da fé genuína, confiar mesmo quando o caminho parece obscuro. O teste que abalou o universo. A ordem divina em Gênesis 22 é um dos momentos mais chocantes da Bíblia. Deus chama Abraão pelo nome e, em vez de renovar suas promessas, ele faz um pedido que parece contradizê-las. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá e ofereça-o ali em holocausto. Esse comando não apenas testa a fé de Abraão, mas também desafia nossa compreensão da natureza de Deus. Por que um teste tão extremo? Abraão já havia demonstrado fé ao deixar sua terra e ao crer no nascimento de Isaque, mas agora Deus estava levando sua confiança a um nível mais profundo. O teste não era para benefício de Deus, que já conhecia o coração de Abraão, mas para revelar a Abraão a extensão de sua própria fé. Às vezes, Deus permite que enfrentemos provações não porque duvide de nós, mas porque quer que descubramos a força que ele já colocou dentro de nós. A obediência imediata de Abraão é impressionante. Ele não argumenta, não hesita, ele simplesmente age. Essa resposta rápida indica uma fé madura, forjada em anos de caminhada com Deus. Muitas vezes, nossa tendência é questionar, negociar ou adiar a obediência quando ela nos custa algo precioso. Mas Abraão nos mostra que a verdadeira fé não exige compreensão total, mas confiança absoluta na bondade de Deus. O silêncio da narrativa durante a viagem de 3 dias até Moriá é angustiante. O que passou pela mente de Abraão? Ele acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaque, Hebreus 11:19, mas mesmo assim, o sofrimento emocional deve ter sido avassalador. Esse silêncio nos lembra que a fé não elimina a dor, mas nos sustenta nela. A jornada de Abraão é um retrato da obediência que persiste mesmo quando o coração está partido. O teste de Abraão também revela um princípio espiritual crucial. Deus frequentemente pede o que mais amamos, não por crueldade, mas porque sabe que até mesmo nossas bênçãos podem se tornar ídolos. Isaque era legítimo, era a promessa, mas nenhum dom de Deus pode substituir o próprio Deus. Quando ele pede nossa maior alegria, é para que descubramos que ele é nossa maior alegria. O momento que tudo muda. O clímax da história ocorre quando Abraão ergue a faca sobre Isaque. A tensão é palpável. O silêncio é quebrado apenas pelo possível choro do menino e pela respiração pesada de Abraão.
Em um instante, tudo poderia terminar em tragédia. Mas então, uma voz interrompe. Abraão, Abraão, não estendas a mão sobre o moço. O anjo do Senhor intervém no último momento possível, revelando que Deus nunca pretendeu a morte de Isaque. A pergunta de Isaque, onde está o cordeiro para o holocausto? Ecoa como uma das frases mais comoventes da Bíblia. A inocência da criança contrasta com o peso do sacrifício que está prestes a acontecer. A resposta de Abraão, Deus proverá para si o cordeiro, é mais do que uma evasiva, é uma profecia. Ele não sabia como, mas confiava que Deus agiria. Essa é a essência da fé, declarar a provisão divina mesmo quando ainda não a vemos. O carneiro preso no mato substitui Isaque no altar. Esse momento é crucial, pois estabelece um padrão que será cumprido em Cristo. Deus não exige o sacrifício humano, mas Ele mesmo provê o substituto. O nome do lugar, Jeová Jiré, o Senhor proverá, torna-se um memorial eterno da fidelidade de Deus. Toda vez que enfrentamos um teste, podemos lembrar que o mesmo Deus que proveu para Abraão também proverá para nós. A intervenção divina revela que o propósito do teste nunca foi a morte, mas a rendição. Deus queria ver se Abraão o amava mais do que a promessa. Quando provamos que Deus está em primeiro lugar, muitas vezes Ele nos devolve o que entregamos. Mas agora purificado, abençoado e liberto do risco de se tornar um ídolo, Isaque desce do altar vivo, mas Abraão desce transformado. Esse evento também prefigura a cruz de Cristo. Assim como Isaque carregou a lenha para seu próprio sacrifício, Cristo carregou sua cruz. Mas enquanto um carneiro substituiu Isaque, não houve substituto para Jesus, ele foi o cordeiro definitivo. A história de Isaque é um vislumbre do Evangelho. Deus não poupou seu próprio filho para nos resgatar. Lições que viram sua vida de cabeça para baixo. A história de Isaque não é apenas um relato antigo, ela fala diretamente às nossas lutas atuais. Todos temos um Isaque, algo ou alguém que amamos profundamente e que Deus pode estar nos chamando a entregar. Pode ser um relacionamento, uma ambição, um sonho ou até mesmo o controle sobre nossa vida. A questão não é se Deus vai pedir algo difícil, mas se estamos dispostos a confiar nele quando ele pedir. Muitas vezes resistimos a entregar nosso Isaque porque tememos que, se o soltarmos, perderemos para sempre. Mas a lição de Gênesis 22 é que Deus não toma para destruir, mas para abençoar. Quando rendemos o que mais amamos, estamos dizendo: Deus, Tu és mais importante do que isso. E frequentemente, Ele nos devolve o que entregamos de uma forma ainda mais rica, porque agora está no lugar certo em nossos corações. A fé de Abraão nos desafia a confiar além da lógica humana. Se Deus pede algo que parece contraditório, é porque Ele está trabalhando em um plano maior. A jornada de 3 dias até Moriá simboliza os períodos de espera e incerteza em nossa vida. Mas se continuarmos obedecendo, veremos a intervenção divina no momento certo. O Monte Moriá representa o lugar de entrega radical. É onde descobrimos que Deus não é um tirano exigindo sacrifícios, mas um pai amoroso que deseja nossa confiança total. Quando enfrentamos nosso Moriá, temos uma escolha: recuar com medo ou subir com fé, crendo que Jeová Jiré, o Senhor que provê, já preparou a resposta. A história também nos ensina que a provisão de Deus muitas vezes aparece no último momento. O carneiro só foi revelado quando Abraão já estava com a faca erguida. Da mesma forma, Deus pode parecer silencioso até o instante final. Não porque Ele não se importa, mas porque está testando e fortalecendo nossa fé. Quando tudo parece perdido, é aí que Ele age de maneira inesperada. Abraão desceu do Monte Moriá com algo mais valioso do que seu filho, uma fé refinada pelo fogo da obediência. Sua história nos lembra que Deus nunca nos leva a um lugar de sacrifício sem um propósito eterno. Se Ele pede algo difícil, é porque tem algo maior reservado. A questão não é: Deus vai me pedir para sacrificar, mas estou disposto a obedecer quando Ele pedir? Se você está enfrentando seu próprio Moriá hoje, lembre-se, Deus não está brincando com suas emoções. Ele está trabalhando para que você experimente uma fé mais profunda e uma provisão mais gloriosa.
O mesmo Deus que proveu o carneiro para Abraão já preparou a resposta para a sua situação. A única pergunta é: você está pronto para subir o monte? Se este conteúdo falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Às vezes, a palavra certa na hora certa pode ser a intervenção divina que alguém está esperando. Deixe nos comentários: estou pronto para subir o monte, e declare sua confiança no Deus que provê. Não se esqueça de se inscrever para mais estudos bíblicos profundos. Aperte o sininho para receber notificações e não perder os próximos vídeos. E se este conteúdo te abençoou, clique em gostei. Isso ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. Lembre-se, sua jornada de fé só está começando. O Senhor proverá. Gênesis 22:14.